Continuando, pessoal, página 150, artigo 250. Os usos de solo tolerados serão reconhecidos desde que verificada uma das seguintes hipóteses. 1. A existência de projeto aprovado para o imóvel na categoria de uso equivalente à pretendida ou de maior grau de incomodabilidade com base na classificação apresentada nesta lei. Então, neste caso, se havia um projeto aprovado para um imóvel, qualquer que seja, um comércio, por exemplo, ou qualquer outra coisa, e o imóvel do projeto incomodasse mais do que o uso que você quer implantar, então tudo bem. Esse novo uso poderá ser tolerado, tá bom? Quando o registro no relatório de atividades no Sistema Integrado de Informações Municipais de uso anterior ou de igual ou maior, de uso anterior de igual ou maior grau de incomodabilidade em relação às condições previstas nesta lei. Então, novamente, o uso que o imóvel anterior tinha o mesmo grau do empreendimento que você quer criar de incomodabilidade ou tinha um grau maior de incomodabilidade. Aqui a gente vê que nunca pode incomodar mais, tá? O seu imóvel, o seu novo uso que você quer dar para esse imóvel não pode incomodar mais do que os usos antigos. A comprovação do atendimento ao disposto do inciso 3º do artigo anterior, 249 desta lei. Parágrafo único. Os usos do solo tolerados poderão ser ampliados ou alterados desde que sejam atendidos todos os seguintes requisitos. As novas atividades sejam de igual ou menor incomodabilidade àquelas exercidas ou licenciadas no local em relação às condições de permissibilidade previstas nesta lei. Os usos fiquem restritos ao terreno existente anteriormente à vigência desta lei e a ampliação não implique na anexação de outros imóveis, devendo respeitar os parâmetros de ocupação do solo definidos nesta lei. Ou seja, tudo bem, você vai alterar o uso desse terreno, ok? Você vai implantar outra atividade nele. Só que quando você fizer isso, se você quiser ampliar o galpão, por exemplo, o prédio, você não pode ampliar para outro terreno. Você só pode ampliar dentro daquele terreno onde ele já existe. E essa ampliação não pode ser maior do que 20%, tá bom? Então, se tem 100 metros quadrados, pode passar a ter até no máximo 120 metros quadrados. A atividade precisa absorver todos os impactos gerados, inclusive vagas para veículos. Então, se a nova atividade exigir, for causar um número maior de frequentadores, por exemplo, você vai ter que dar um jeito de conseguir vagas para essas pessoas. Próximo artigo. Os estabelecimentos de prestação de serviço exclusivamente públicos de educação, saúde, segurança, lazer, esportes, transporte, saneamento básico e outros poderão se localizar em qualquer zona dos perímetros urbano e rural, sem que se configure no imóvel o direito ao uso tolerado, quando a atividade pública... tá. Então, pensa no seguinte, gente. A gente tem uma área, que ela tem um limite para o grau de incomodabilidade que é permitido ali. Isso não vale quando você vai implantar um equipamento público. Ele pode ser implantado em qualquer lugar, Agora, quando aquele equipamento público sai daquele terreno, deixa de existir ali, o terreno volta a ter aquele mesmo limite de incomodabilidade que ele tinha antes do equipamento público, tá bom? Parágrafo único. A instalação dos equipamentos previstos aqui nesse texto, no caput, deverá ser avaliada pela Unidade de Gestão e Planejamento Urbano e Meio Ambiente.
respeitando a destinação original das áreas. Ok? Artigo 252. O imóvel com frente para mais de uma via, com classificações distintas, terá o benefício dos usos permitidos para a via de maior importância de acordo com a classificação viária, desde que a dimensão da testada seja igual ou superior ao valor mínimo para a zona de uso de solo, e desde que o acesso de veículos entrada e saída seja realizado na via que permite atividade de uso pretendida, exceto nos usos habitacionais. Ou seja, o seu imóvel ele está numa esquina, por exemplo, e uma rua tem menor importância que a outra, ou seja, uma via pode ter um fluxo de veículos maior do que a outra. Você pode ter o benefício, né, de utilizar o uso permitido para a via de maior importância, ok? Só que a entrada e saída dos seus veículos precisa ser feita na via de maior importância, porque é a via que permite autorização para o uso que você quer destinar àquela área, tá bom? A não ser que seja uso habitacional. Aí não tem problema. Se for um terreno usado para uso habitacional, desculpa, pode ter a entrada de veículo numa rua, saída em outra, aí não tem importância. Artigo 253. Nas áreas urbanas ou rurais contidas em uma faixa de 300 metros de largura, medidos a partir do limite das faixas de domínio das rodovias, Anhanguera, Bandeirantes e Dom Gabriel Paulino Couto, de um ou de ambos os lados, denominada Corredor de Desenvolvimento Regional, conforme indicado no mapa 2 do anexo 1 desta lei, serão permitidos os mesmos usos e atividades estabelecidos na zona de uso industrial, exceto categoria 4 e 5, mantidos os parâmetros de ocupação de uso do solo correspondentes ao zoneamento definido no mesmo mapa 2 do anexo 1. Parágrafo único. A instalação de atividades previstas aqui em cima deste artigo será permitida desde que. Então, o que ele está falando? Nos terrenos que ficam nessa região, né, nessa faixa de 300 metros nas laterais dessas rodovias, você pode ter os usos industriais, tá bom? Os mesmos usos previstos para ZUI, Zona de Uso Industrial, menos categoria 4 e 5, tá bom? Desde que seja garantida a manutenção ou plantio de vegetação de árvores, né, vegetação arbórea, em área com largura mínima de 30 metros quadrados, situada no interior da faixa ao longo de seu limite de fundo. O acesso ao empreendimento seja realizado exclusivamente a partir das vias marginais das rodovias, sem que atravesse áreas situadas fora da referida faixa. Ou seja, no fundo do terreno, você precisa ter uma faixa de plantação de árvores com 30 metros de largura, e a entrada para o terreno, né, onde você vai instalar esse equipamento, ela tem que estar nas vias marginais das rodovias. O que são vias marginais da rodovia? Imagina que essa folha aqui, olha, onde a gente está lendo a lei, tá bom? Essa folha em branco seja a rodovia. Do lado dela haverá uma via com menor velocidade, que estará acompanhando a rodovia. É como se fosse um acessório dessa rodovia. A entrada para o terreno tem que partir desta via marginal. Por que é chamada de via marginal? Porque ela fica às margens da rodovia, tá bom? Ok? A atividade pretendida não pode possuir grau de complexibilidade CTESB-W superior a 3, ok? Aí aqui a gente tem que voltar lá nas definições, mas a gente já falou sobre isso.
Artigo 254. Os imóveis inseridos na bacia do rio Jundiaí-Mirim e na bacia do córrego Estiva, conforme Lei 2405, de 10 de junho de 1980, bacia do rio Capivari e demais áreas abrangidas pela Lei de Conservação Hídrica e do Decreto Estadual 43284, de 1998, estarão sujeitos à avaliação da DAE, Água e Esgoto e da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, quanto aos usos a serem realizados nas áreas de mananciais. Ou seja, gente, as áreas de mananciais são áreas importantes porque elas são utilizadas para o abastecimento da água da população. Toda vez que você for construir alguma coisa em terrenos localizados nesta área, você precisa que seja feita uma avaliação pelo pessoal do Planejamento Urbano e Meio Ambiente e pela concessionária que fornece tratamento, né, e fornecimento de água e esgoto, tá bom? Esses dois órgãos têm que fazer uma avaliação daquilo que vai ser implantado, tá? Já que é uma área tão sensível. Nos imóveis urbanos situados nestas áreas aqui, ó, com extensão igual ou superior a 5.000 metros quadrados, será permitido o desenvolvimento de atividades agrícolas, ok? Então, dentro dessas áreas onde estão inseridas as bacias, né, hidrográficas da região, os terrenos que têm mais de 5.000 metros quadrados podem, né, ter o desenvolvimento de atividades agrícolas. Artigo 255. A permissibilidade das atividades no município será informada por meio de certidão de uso do solo, a ser solicitada no sítio oficial eletrônico do município para imóveis urbanos e na Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente para imóveis rurais. Perfeito. Vou estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Que nós já temos um novo capítulo para estudar. Até mais!